gente tem que entender o que é mediunidade desequilibrada, né? Eu percebo essa dúvida muito grande das pessoas e realmente é confuso, porque quando a gente começa a pensar em mediunidade, existem muitos tabus em relação à mediunidade, muita coisa que foi criada. Então a gente acredita que a mediunidade é aquela pessoa que sai psicografando, que vê espíritos o tempo todo, que ouve espíritos e que só isso, só esse tipo de pessoa é médium, né? Mas aí conforme a gente vai expandindo a consciência, vai começando... É um simples questionamento, gente. É você questionar. Peraí, mas se só essas pessoas são médiums, mas se a gente sabe que a gente tem uma natureza espiritual, né? Que a gente não tá aqui por acaso. Pelo menos eu acredito que a maioria dos meus seguidores tenham essa fé, né? Essa crença de que existe algo mais, né? De que a gente não termina aqui, que não é só esse corpo físico e que, né, não estamos sozinhos nesse universo todo. Então a gente, só de raciocinar, a gente já pensa, bom, então se eu não sou um ser apenas físico, eu também sou um ser espiritual. E o que isso quer dizer, né? Se eu sou um ser espiritual, eu sou um espírito vivendo uma experiência humana, um espírito encarnado. Então, o primeiro espírito que eu preciso aprender a comandar, né? A comandar não, a trazer a essência, a manifestar, é o meu próprio espírito. E isso parece muito óbvio, mas a maioria das pessoas não tem acesso a isso. A maioria das pessoas vive como se fossem um monte de robô, né? Vive de acordo com o que a sociedade ensinou, do que os pais ensinaram, do que eles aprenderam na escola e não sai desse quadrado. E sair desse quadrado, dessa caixa, é justamente aprender que a gente é muito mais do que aquele robô e aquele padrão que colocaram a gente. Você não é o João que é advogado, que se formou na faculdade tal, que tem 2 filhinhos e é casado. Você é muito mais do que isso, né? E acessar essa essência, acessar quem você realmente quer ser, é justamente manifestar o seu espírito aqui. Então, a mediunidade, ela entra em todos esses campos, né? Não só no ver espírito desencarnado, falar com o espírito, né? Ela vem muito além, né? E se a gente não olha para isso, porque tem medo, a gente foi ensinado, né, que não pode mexer com mediunidade, ou tem que deixar a espiritualidade para quem entende, né? Por muitas vezes eu me neguei a minha mediunidade, a minha espiritualidade, porque eu me achava incapaz de lidar com esse mundo, sendo que eu sou um espírito. E quando eu nego a espiritualidade, eu estou negando a mim mesma. Você entende a complexidade? E quando a gente acessa tudo isso, quando a gente tem noção da nossa espiritualidade, tem noção, deixa, né, nós como espíritos ser manifestado nesse mundo, a gente ganha um poder muito grande. E quando eu falo poder, não é tipo de ser maior que os outros, não é isso. Mas é um poder que todo mundo tem. É um poder de ser, né? Ser, simplesmente. E sem tantas limitações, sem tantos medos, sem tanto sofrimento, né? E isso é um poder muito grande, porque você começa a se destacar, você começa a realmente fazer a diferença na sua própria vida e em quem tá à sua volta também, porque não, né? A gente sabe que a gente não transforma ninguém, mas o nosso exemplo com certeza inspira as outras pessoas. Então, existe uma transformação muito grande que eu realmente, quando eu comecei nesse mundo, eu não entendia de onde vinha, quem que limitava isso, por que inventaram tantas mentiras, tantos tabus, mas hoje, questionando muito, mandando muito para o universo para entender isso, eu vejo que realmente pessoas despertas são muito mais difíceis de ser manipuladas, né? E de viverem no medo, né? É claro que a gente sente medo, tem sofrimento, nós somos seres humanos nessa experiência, mas pessoas não despertas são muito mais fáceis de serem manobradas. E existem pessoas, né, seres grandes, né, que se acham os maiorais e que querem limitar, né, que querem massa de manobra, querem pessoas dormindo, robôs, porque aí não vai atrapalhar, entendeu? Então, se conectar com a sua espiritualidade tá muito mais, é muito mais
vai muito além do que só, você é médium e vou trabalhar incorporando espíritos, né? É muito grande esse processo, né, de desenvolvimento mediúnico, de descoberta espiritual. Então, vai muito longe, sabe? E então isso é mediunidade. Eu falei tudo isso para explicar o que é mediunidade, entende? É essa intermediação, né, entre o plano espiritual e o plano físico. E não só com o espírito, né, com outro espírito, mas com o seu próprio.